Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos chegando ao nosso 6º encontro e talvez esse seja um dos estudos mais importantes para a nossa vida cristã, porque aqui ele revela a nossa natureza, o nosso coração, em quem nós confiamos, porque nós vamos falar hoje sobre contribuição, porque a obra de Deus ela é sustentada pela contribuição de vários irmãos. Se o Evangelho chegou na minha vida porque muitas pessoas contribuíram. E não só pessoas que têm recursos financeiros, mas pessoas que confiam em Deus, que entenderam a importância da palavra de Deus na sua vida, que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador e vivem para Ele. E entendem que a obra missionária só pode ser mantida pela contribuição, pela fidelidade daqueles que amam o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós encontramos paz, nós encontramos significado na vida cristã, e realmente provamos que nos entregamos ao Senhor. Porque muitas pessoas têm muita dificuldade com essa questão do dízimo e das ofertas. E alguns acham que não tem mais, e outros acham que não é bem assim. A questão toda é que Deus nos chamou para sermos generosos e contribuir para que a obra do Senhor avance, para que muitas pessoas sejam transformadas, tá bom? Então veja o estudo aí, realmente medite em cada texto bíblico e entenda que você foi chamado para fazer parte dessa família e nunca vai faltar nada para você. Basta você confiar em Deus, porque tudo isso é uma questão de confiança. Deus não deixa os seus filhos passarem necessidade. Basta a gente confiar nele e ser fiel a ele. Não estou dizendo que a gente não vai ter luta e que todo mundo vai ser rico. Não é isso. Mas ser fiel e confiar no Senhor é algo que realmente transforma as nossas vidas. Vamos para o nosso estudo bíblico. Estamos dando início ao estudo, o nosso encontro número 6, e Jesus deseja que você contribua. Hoje a gente vai falar um pouco sobre contribuição, a importância disso na igreja. E decore 2 Coríntios 9 e 7. Grave bem, decore esse texto, vá lá e aprenda um pouco da palavra do Senhor, tá bom? Vamos ao estudo bíblico. Diz assim: a Bíblia ensina que cada crente deve participar no sustento da obra do trabalho de Deus. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte, conforme a sua prosperidade. Isso aí é Paulo que está falando em 1 Coríntios 16, versículo 2. O plano divino para a manutenção do trabalho apresentado na Bíblia requer a 10ª parte total de sua renda, isto é, o dízimo. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Está falando de botar Deus à prova e confiar, E como diz lá em 2 Coríntios 9, 7, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, se tu quer realmente viver a plenitude do Espírito, viver realmente o Evangelho, realmente mostrar que confia em Deus, seja um dizimista, separe, confie no Senhor, ponha Ele em primeiro lugar, que você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Mas vamos continuar o estudo, vamos ver os versículos seguintes. Agora a gente vai responder essas questões conforme tem no livrinho que você recebeu, tá? A ideia aqui é passar um pouco e você retornar lá no teu livrinho e rever cada versículo aqui citado, tá bom? E qualquer dúvida, mande um recado para a gente tirar as dúvidas dos irmãos, tá bom? Vamos lá. Como deve ser sustentado o trabalho da igreja? De que maneira deve ser sustentado? Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. E assim não haverá necessidade de recolher oferta quando eu chegar. Claro que quando Paulo fala a respeito disso, ele estava falando de uma oferta especial de missões, mas o princípio é válido. Ele estava levantando oferta para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade, em Jerusalém. Ele levantou uma grande quantidade de oferta para servir os irmãos. E nós temos que manter a obra do Senhor funcionando. O aluguel,
a luz, água, tudo. Para que a obra continue acontecendo, a gente precisa ter esse entendimento e essa confiança que a obra do Senhor é mantida pelo povo de Deus através dos seus dízimos e ofertas. Amém? Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Que atitude deve possuir um crente com respeito à contribuição? Como eu já falei antes, vou repetir 2 Coríntios 9, 7. Que atitude você tem que ter? Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, o grande segredo, falo por mim, pela minha esposa, pelos meus amigos que são fiéis ao Senhor, a primeira coisa é separar para Deus. E nunca pensar em dar o que sobra. Irmão, se Deus não for uma prioridade na tua vida, as outras coisas não vão ser. Ou tu aprende a confiar em Deus, na fé que tu deposita nele, ou não adianta nada brincar de cristão. A gente tem que aprender a confiar no Senhor de todo o coração. Amém? Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o mundo e tudo que há nele? Olha só, bem simples. Salmo 24:1 fala o seguinte, o Salmo de Davi: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que neles vivem são dele. Todas as coisas são do Senhor. Ou a gente aprende a confiar e entender nisso, que quando você está contribuindo, você não está dando, você está devolvendo aquilo que Deus tem nos dado. É isso que a gente entende como oferta, isso que a gente entende como dízimo. Deus nos deu 100% e 10% disso a gente usa para contribuir com a obra missionária. Amém, irmão? Vamos lá. A quem pertence o dízimo? Aqui ele está trazendo a lei, Levítico lá fala sobre isso, e é importante entender os princípios daqui. De Levítico 27, 30 ao 32, ensinando ao povo desde aquela época que parte do seu salário ele representa, olha só. A 10ª parte das colheitas, tanto de cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais um quinto. Mas aí ele continua: de cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertence ao Senhor. Isso é desde a época do povo hebraico, lá desde o povo de Egito, Eles separam uma parte de todo o seu recurso para manter a obra do Senhor. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que são fiéis. E Deus abençoa, Deus cuida. Mas, irmãos, tem que ter o coração certo. Não é ser fiel para que seja abençoado ou amaldiçoado. A questão é participar da obra de Deus, é pertencer a essa obra. Não fazer disso uma barganha. Eu vou dar para que Deus me abençoe. Não. Eu vou ser fiel porque Deus já tem me abençoado. E isso prova o teu amor ao Senhor. Isso transforma o teu coração e o teu caráter. Onde deve ser entregue o dízimo, segundo Malaquias 3:10, aqui de novo trazendo a ideia do templo, diz assim, eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês a mais rica bênção. Creia nisso. Olha, não sou eu que estou inventando, tá, meu irmão? É o que a Bíblia diz. Confie nesse Deus. Confie que Deus vai te abençoar, não vai deixar faltar nada para a tua vida. Porque muitas vezes a gente fala que confia em Deus, mas chega na parte da oferta, vai faltar. Confie em Deus. Ponha Ele em primeiro lugar. De boa, meu irmão. Eu digo que é um estudo delicado, que hoje a gente vive um tempo onde as pessoas fizeram da fé um mercado. E com certeza muitas pessoas usam desses textos para ficarem ricas. Mas a ideia aqui é você ser um abençoado. E tomar cuidado, sim, para não cair no conto aí de muitos que ficam prometendo milhares de coisas que não são bíblicas. Mas uma coisa é certa, Deus abençoa o seu povo. Deus cuida daqueles que cuidam da obra do Senhor, tá? Confie nisso.
Qual deve ser a primeira coisa na vida de cada crente? Esse é o verdadeiro significado de ser generoso. Mateus 6,33 diz o seguinte: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Se a gente põe em primeiro lugar o reino de Deus, não vai faltar nada na nossa vida. Confia, meu irmão. Creia nas promessas do Senhor. Amém? E por último aqui, segundo as palavras de Jesus, onde devemos ajuntar tesouros? Em Mateus 6, 19 e 20 fala sobre isso. Olha só, versículo 19. Não junte riqueza aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Né? Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões, né, não podem arrombar e roubá-las. Junte tesouros no céu. E a melhor forma de juntar tesouros no céu é servir ao Senhor com generosidade, né, e com alegria. Irmãos, faça essa prática uma verdade na tua vida. Pratique e seja um cristão, um dizimista fiel. Seja alguém que confia nesse Deus que a gente prega. Porque só assim a gente vai experimentar as grandezas do Senhor e fazer da nossa igreja um lugar realmente transformador, onde o nosso coração está na obra de Deus e a nossa confiança está no Senhor. Em querer não do seu poder, não da sua vontade, do que Ele pode nos dar, mas querer fazer a sua vontade. É isso que nós buscamos aqui. Fazer a vontade de Deus e conhecer o plano dele para a nossa vida. E um dos planos do Senhor é para que a obra avance, para que vidas sejam salvas. E para isso acontecer é necessário de recursos. E Deus sabe que para que haja contribuição, você precisa ser abençoado. E Deus vai te abençoar, desde que você também entenda a tua importância de ser um abençoador. Tá bom, meu irmão? Não adianta querer enganar o Senhor, porque Deus vê aquele que dá e dá com alegria. E se a gente é fiel no pouco, né, com certeza Deus vai te botar sobre muito. Amém, meus irmãos? No próximo encontro, a gente vai aprender sobre a presença e atuação do Espírito Santo em nossa vida, que é importante entender essa presença que nos conduz, que nos transforma. Tá bom? Valeu, meus irmãos. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Claro que aqui é um resumo, não explica tudo a respeito de dízimos e ofertas, mas nos ajuda a assumir um compromisso com a família de Deus. Quando nós realmente nos convertemos e assumimos um compromisso com a igreja local, nós mantemos ela funcionando, aberta, vivendo realmente o Evangelho, tá? Seja um dizimista, seja uma pessoa que contribui com ofertas para que a obra do Senhor avance. E Deus nunca vai deixar faltar nada sobre a tua vida, tá? Porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria, tá bom? Que Deus te abençoe. No próximo estudo a gente vai aprender sobre o Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Vamos aprender um pouquinho dessa ação poderosa que tem nos transformado. Um abraço e que Deus te abençoe.